Deus não tem filhos prediletos. Nós temos a fé que nós nos dedicamos a ter. Às vezes a gente vê muito comentários do tipo, fulano é uma pessoa cheia de fé, ou eu queria ter a fé de determinada pessoa. E na própria palavra mesmo, às vezes a gente está lendo e se depara com homens, com mulheres, que fizeram coisas extraordinárias, que foram notáveis pela fé que tiveram. E aí, eu já li um livro que chama Heróis da Fé. Parece que ser cheio de fé é para heróis, para pessoas extraordinárias. E a Bíblia nunca quis passar essa ideia e ela não tem essa ideia. É verdade que a fé não nasce do nada. Não é porque Deus quis fazer uma pessoa ser de mais fé do que outra. Não. É porque a fé, ela é uma construção. A fé, ela vem de uma dedicação, de um empenho. A fé não nasce do nada. E todos aqueles que se buscarem, todos aqueles que fizerem aquilo que a palavra propõe que façamos, serão pessoas cheias de fé. A Bíblia fala para a palavra de Cristo habitar ricamente em nossas vidas, porque é essa palavra que, por nós sendo entendida, ouvida, pensada, vai construindo uma pessoa de fé e que diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações mais difíceis, serão diferentes, farão diferente, passarão de modo diferente, enfrentarão de modos diferentes. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que a maioria lida de forma negligente com a fé. Eles dedicam tempo, energia, talento para fazer um monte de coisas darem certo. Eles dedicam para que os seus casamentos dê certo, para que as suas empresas dê certo. Eles se empenham, se dedicam, se entregam para que os seus projetos, os seus planos deem certo, a sua saúde dê certo. Mas, infelizmente, poucos se dedicam para que a sua fé dê certo. E é a nossa fé que vai nos sustentar nesses momentos difíceis da vida. E a fé não vem por acaso. A fé, ela tem um caminho, ela tem um plano. A própria palavra vai dizer isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem por conhecer Deus. E não conhecer apenas de uma letra fria, que você lê de vez em quando lê, mas de um relacionamento, de uma busca, de uma aproximação, de um estar perto, de um falar e de um ouvir, de andar com Deus. Deus, ele não tem filhos prediletos. A verdade é que tem aqueles que serão responsáveis e terão zelo e cuidado quanto à própria fé. E sabendo da necessidade de fé para enfrentar a vida, os problemas, a si mesmo, os acontecimentos, o futuro, eles se dedicam a construir essa fé em seu coração, em sua alma e em seu entendimento. Infelizmente, eu percebo que grande parte dos cristãos, eles têm energia, talento, força e dedicação para fazer um monte de coisas darem certo. Mas, infelizmente, muitas vezes, à custa da negligência com a sua alma, com o seu espírito e com a sua fé. E quando mais precisarem, eles se verão desprovidos disso que tem o poder de nos fazer ousados, de nos proteger, de dar a nós um espírito diferente para as coisas que todo mundo enfrenta. Porque ser uma pessoa de fé não significa que nós seremos poupados ou que não enfrentaremos os mesmos problemas. Mas
significa que nós teremos uma capacidade, uma ousadia, uma visão, um entendimento, uma energia, uma força, uma mente completamente diferente. Quando Jesus ele vai falar sobre o sábio que edifica a casa sobre a rocha e o tolo que edifica sobre a areia, lá deixa bem claro que a tempestade, o vento, a enxurrada, ela vem para os dois, tanto para o sábio quanto para o tolo. Não há diferença. Foram as mesmas tempestades, a mesma chuva, o mesmo vento, a mesma enxurrada, as tempestades foram as mesmas, os problemas foram os mesmos, as batalhas foram a mesma. A diferença é que um cai e o outro permanece de pé. E essa é uma realidade que muitas vezes a gente assiste, porque negligenciar a fé, negligenciar a Deus, negligenciar a palavra, negligenciar a oração, negligenciar a intimidade com Deus, negligenciar a intercessão, são coisas que a pessoa vai fazendo um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, mas a gente não sabe o que nos espera amanhã. A gente não tem noção do pacote que virá a semana que vem. A gente não sabe. E por não saber, mas ter a noção, quando Jesus disse, olha, virá. Jesus disse virá. A tempestade veio, a enxurrada veio, para o sábio e para o tolo. A diferença é que um cai e o outro permanece de pé. A minha mensagem para você é a seguinte: tenha cuidado de você não se dedicar para fazer com que um monte de coisas dê certo. Tenha cuidado para você não se dedicar a fazer várias coisas dar certo, mas negligenciar, se dedicar para fazer a sua fé dar certo. Porque quando a tempestade vem, a enxurrada vem, o vendaval vem, é a sua fé que vai te manter você de pé. Deus não tem filho especial. Deus não tem ninguém predileto. A verdade é que existem aqueles que fazem o que a palavra nos propõe para fazer. E por fazer, isso com certeza vai reverberar, vai haver desdobramentos em todas as áreas da nossa vida. Pessoas de fé enfrentarão as mesmas situações de um modo completamente diferente.